Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã, trazendo as principais informações do seu dia, claro. Tudo aquilo que você precisa saber para começar a sua manhã muito bem informado, você encontra aqui na Band News Difusora. Não faço isso sozinho, juntos até as 10 da manhã. Eu e Samara Souza. Muito bom dia, Samara. Bom dia, Arthur Coelho. Bom dia para você que está ligado, ouvindo coladinho nos 93.7, pelo aplicativo Band Rádios, pelo aplicativo Humano, ou ainda pela nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br. Band News Manaus desta terça-feira está no ar, 7 de janeiro de 2020. Vamos juntos. Nosso WhatsApp é o 993-519370, 993-519370. Você envia sua mensagem de texto ou de áudio com a sua sugestão de pauta. Tem alguma coisa que incomoda aí o seu trajeto, alguma coisa que incomoda o seu bairro? É água, é energia elétrica, é alguma reclamação? É buraco. Parque Riachuelo que o diga. Estão esperando até hoje. Até hoje, né? Chegarem lá. O Requalifica chega lá. Porque chega nas ruas principais, mas não chega nas transversais, e os nossos ouvintes até agora esperando o Requalifica chegar nas ruas, em todas as ruas do Parque Riachuelo. Exatamente. Você também pode colaborar através da internet nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook, no Super Aplicativo Humano. Vamos atualizando as informações do seu noticiário a partir de agora. Escolas e papelarias de Manaus são fiscalizadas durante o período de volta às aulas. As informações com Gabriele Moura. As escolas e papelarias são vistoriadas para garantir aos pais mais tranquilidade na hora de comprar o material escolar dos filhos, para evitar desigualdade de preço e garantir o direito do consumidor. As fiscalizações devem continuar durante todo o mês de janeiro, período em que os pais ainda estão em busca do material escolar. Devem ser concluídas nos próximos meses as obras da Avenida Constantino Neri e do Conjunto Manoa, com a Avenida Max Teixeira. Fala Tawane Costa. Avança em 65% a primeira parte da obra na Avenida Constantino Neri, zona Centro-Sul, segundo a Prefeitura de Manaus. No Conjunto Manoa, zona Norte, os trabalhos já estão 35% adiantados. A previsão é de que as obras sejam entregues até julho deste ano. Os dois importantes anéis viários vão ajudar a desafogar o trânsito da cidade. Agora a gente tem informações que mais de 100 agentes de segurança estão à procura dos acusados da morte de 3 pessoas em um bairro de Belém, no Pará. O crime ocorreu no fim de semana e dentre as vítimas estava um sargento da Polícia Militar. Segundo a corporação, o sargento Rui Vilhena Gonçalves, de 51 anos, estava no bar com o sogro e a esposa dele quando foram abordados por 2 homens em uma moto que atirou contra as vítimas. Após o crime, os suspeitos fugiram sem roubar nada. A Mega Sena sorteia amanhã um prêmio estimado de 6 milhões de reais. Segundo a Caixa, caso aplicado na poupança, o valor do prêmio renderia mais de 17 mil reais por mês. O dinheiro seria também suficiente para adquirir 150 carros populares no valor de 40 mil reais. A cartela com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50. As 6 dezenas serão sorteadas a partir das 8 horas pelo horário de Brasília, às 7 horário de Manaus. Band News. Tempo. E o tempo só esquenta, mas que calor é esse? 28 graus é a temperatura de momento, com sensação térmica de 32 graus. A umidade relativa do ar está marcando 79% neste momento. Segundo a Climatempo, a previsão para hoje na capital amazonense é de sol, muito sol, com aumento de nuvens pela manhã. Estão previstas pancadas de chuva à tarde, mas é uma coisinha pouca. A exemplo de ontem, se ocorrer em áreas isoladas, e 8 milímetros apenas é a estimativa de chuva para esta terça-feira, e à noite o tempo fica aberto. A máxima para esta terça-feira é de 35 graus. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Atenção, você motorista que circula nas ruas e avenidas da cidade, a gente já começa a perceber uma movimentação bem mais expressiva do que nos últimos dias. Em alguns pontos da cidade, ainda dá para você chegar cedo no trabalho, quem está saindo no horário de sempre, mas a gente já percebe
um pouco mais de veículo nas ruas. A gente começa destacando a Zona Leste, a Avenida Altais Mirim, desde ontem tem uma movimentação bem expressiva na altura do Tancredo Neves, do São José. Para quem sai da rotatória do Produtor, segue em direção à rotatória do São José. Passando pela Alameda Cosme Ferreira, o trânsito é bom, tem alguns pontos de retenção apenas nas faixas de pedestres, talvez, e chegando na rotatória do Coroado. Aquele trecho é um pouco complicado. Quem sai da Avenida das Torres também percebe essa movimentação bem mais intensa. André Araújo, alguns pontos de retenção no sentido centro, no sentido Zona Leste, trânsito é bom. Efigênio Salles, no sentido Praça 14 não, Parque 10. Parque 10, o trânsito é um pouco complicado também. E a Daci Vargas liberada para trânsito após ter sido interditada entre a noite e madrugada desta terça-feira. Aliás, eles até interditaram a via uma hora mais cedo, às 10 horas da noite. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana já estava avisando que já estava interditando a Avenida Daci Vargas entre a Constantino Neri e a Maripiranga Monteiro para o recapeamento da via. E esse trabalho foi feito até depois das 5h30 da manhã. Só foi liberada a via lá pelas 6 horas da manhã, Isso. no começo mesmo da manhã. Teve gente que falou mesmo que era previsto para 5, né? Mas se estendeu por alguns minutos. E hoje, o lado contrário deve ser também interditado para o recapeamento do lado contrário entre a Maripiranga e a Constantino Neri. A Telmário Pinto tem um trânsito intenso neste momento, mas está fluindo. Tem um ponto de retenção passando aquele posto de Bandeira Atem até a passagem subterrânea. O condutor enfrenta ali um trânsito mais lento, mas está fluindo, tanto para Constantino Neri quanto para Daci Vargas neste momento. Falando em Avenida Constantino Neri, o condutor enfrenta retenção para passar da área em obras da Avenida Constantino Neri. Essa retenção começa antes do Parque dos Bilhares e segue até um pouquinho depois desta área em obras da Avenida Constantino Neri, os dois sentidos da via. O condutor vai enfrentando retenção justamente nessa área em obras. 8h28. A gente está com um probleminha aqui na nossa telefonia para entrar em contato com a nossa colunista, a Rosiane Carvalho, para falar de política. Mas você também fica sabendo sobre a política em âmbito nacional, porque uma proposta proibindo a taxa de energia solar pode ser votada no Congresso. As informações de Brasília com o Ricardo Viula. O Congresso pode voltar das férias no início do mês que vem com uma nova prioridade: barrar a taxação da energia solar. O presidente Jair Bolsonaro afirmou já ter conversado sobre o assunto com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Segundo Bolsonaro, está acertado que uma proposta proibindo que se taxe a energia solar pode ir à votação com urgência em plenário nas duas casas do Congresso. Eu liguei para o Rodrigo Maia, liguei para o Davi Alcolumbre. Como quem decide isso é a ANEEL, acaso a ANEEL viesse taxar, algum parlamentar deve apresentar projeto para taxação zero e a gente bota para votar em regime de urgência. Então está definido, está sepultado qualquer possibilidade de taxar energia solar. No último domingo, o Bolsonaro divulgou o vídeo na internet explicando que, apesar de ser contra taxar energia solar, cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica tomar a decisão final. Desde 2018, a ANEEL vem estudando cobrar cidadãos e empresas que utilizam placas solares. Hoje, o excedente de energia elétrica produzida via placa fotovoltaica pode voltar para a rede de distribuição, dando direito, assim, a um desconto correspondente na conta de luz. A proposta em discussão na ANEEL quer reduzir em cerca de 60% esse abatimento na fatura do consumidor de energia solar. Para a vice-presidente de geração distribuída da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Bárbara Rubim, eventual taxação desestimularia o uso dessa fonte renovável. A gente sairia de um patamar em que o consumidor que decide gerar a própria energia recupera o investimento feito em mais ou menos 5 anos, para um patamar em que esse investidor passaria a recuperar esse investimento em 8 anos em média. Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica mostram que apenas 0,2% da matriz energética brasileira é formada pela energia solar. Política, com Rosiane Carvalho. 8h30. A gente conversa agora com a nossa colunista de política, Rosiane Carvalho. Rose, muito bom dia. Oi, Arthur, muito bom dia para todos os nossos ouvintes, uma boa terça-feira para todo mundo.
Rose, a gente começa falando sobre o anúncio feito pelo governador do estado, Wilson Lima, no início sobre o início da contratação direta de técnico estadual de saúde. Inclusive, ele foi questionado, teve uma coletiva lá com jornalistas, ele foi questionado sobre a legalidade da convocação. Ele respondeu que todas as ações estão respaldadas. A gente tem esse trecho dele comentando. Vamos ouvir. Bom, tudo que nós estamos fazendo é baseado em orientações do Ministério Público do Estado, da Procuradoria-Geral, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas do Estado, nossa Procuradoria-Geral. Todas as decisões que nós estamos tomando é baseado na legalidade, né? Então nós temos o respaldo necessário para fazer o que nós estamos fazendo. Inclusive, recentemente, com a aprovação da nossa base lá na Assembleia Legislativa para que a gente possa fazer essa contratação. Como é que você avalia essa fala do governador, Rose? Olha, na sequência dessa declaração do governador, o Ministério Público do Estado do Amazonas emitiu uma nota. Veja, o governo está tentando apresentar como solução para a descontinuidade do atendimento na área de saúde, né? Você vê que o governo diz que repassa o dinheiro para as empresas médicas, para as empresas da área de saúde, né? Sim. E essas empresas não pagam seus funcionários, eles ameaçam paralisação. E aí o serviço de saúde, que é um serviço essencial, corre riscos de descontinuidade. O governo apresenta como solução não contratar mais as pessoas, o serviço dessas pessoas por meio dessas cooperativas, dessas empresas. Contratação direta, né? E essa contratação por meio de um contrato temporário. Esse contrato temporário é algo que não é assistido pela Constituição. A Constituição coloca como prioridade a contratação de funcionários do serviço público por meio do concurso público. Então, esse é o grande problema, o questionamento que o governo está enfrentando. Além da crise da saúde, o problema de que a Constituição coloca como prioridade da contratação o concurso público. O governo apresentou, portanto, essa lei para contratação direta, e os detalhes dessa lei é que atiçaram a comentários de autoridade ligada a órgãos de controle. Nós, aqui na Band, fomos os primeiros a ouvir, por exemplo, a doutora Silvana Nobre, que é promotora do Ministério Público do Estado do Amazonas, sim, e o conselheiro Érico Desterro, né? São duas figuras, inclusive, que têm uma atuação histórica em relação à legalização, né? A forma que a Constituição prevê de contratação pelo Estado, que é o concurso público, né? Eles têm uma atuação histórica nesse sentido. Os dois deram posicionamentos contrários e atentaram para detalhes dessa lei que o governo do Estado, a previsão de uma contratação temporária por 4 anos, para ser prorrogada por mais 4 anos, quer dizer, uma contratação temporária de 8 anos. E para eles, e acho que para qualquer leigo, a gente consegue ver que é tempo suficiente para planejar e estabelecer um concurso público, sem né? dúvida. Então, esse é o grande problema. Quando ele foi questionado sobre isso, o governador deu essa resposta, que tinha um aval, ele deu a entender que tinha aval dos órgãos de controle, que foi a partir de um entendimento com órgãos de controle. O Ministério Público deu uma nota, evidentemente se posicionou sobre isso, dizendo que não recebeu explicações suficientes sobre essa contratação. Você tem a nota aí, né? Sim, sim. Ele não recebeu explicações técnicas do plano de contratação direta dos servidores da área de saúde, né? E defende o concurso público também. E espera que o governo, diz na nota, que o governo faça, né, o concurso. Então, assim, não põe diretamente para cima, mas nas entrelinhas fica claro que não concorda, né, com esse tipo de contratação. Então, aí o governo emitiu mais uma nota dizendo que houve uma série de reuniões, né, ao longo de anos anteriores, e que que os órgãos de controle tinham conhecimento que eles iam tomar essa medida. Então, assim, é muito doido essas respostas. Eu estou aqui fazendo um esforço mental para compreender, né? O governo, em declaração do governador e também na nota seguinte, dizer que houve uma negociação para não respeitar a Constituição. E os órgãos de controle concordarem com isso, é o mundo mais doido que a gente possa imaginar, assim, né? Eu não sei nem o que comentar a respeito dessas respostas, mas é um problema sério que o governo deve enfrentar, para além da crise da saúde, né? Vai ter um questionamento e com o tempo que se isso se prolongar, esse tipo de contrato, né? O Estado, novamente, do Amazonas vai estabelecer mais uma vez
essa questão que gera uma série de problemas, inclusive problemas de ordem política para quem quer ver eleições sendo disputadas sem a coisa da promessa dos cargos comissionados, né? Mas para quem tem intenção de usar isso, acaba sendo muito favorável, né? É um problema, não é essa contratação que exclui o que a Constituição prevê, que é o concurso público, ela gera realmente muitos problemas, até para a democracia, claro, né? E para a gestão da saúde, a doutora Silvana Nobre, a gente já falou aqui em outras questões, espera trazê-la no exclusiva para ela falar um pouco mais sobre esse assunto, traz uma série de pontuações, porque teve aí uma atuação muito grande em relação à questão dos RDAs, né? O Estado demorou quase 20 anos, né, para retirada dos RDAs e contratação direta para aquelas vagas, né? Contratação por meio de concurso. Sim. Rose, a gente muda aqui de assunto para falar rapidamente sobre o aumento de salário do alto escalão. O que você trata sobre isso? Foi uma outra polêmica que circulou ontem, né, Arthur? Assim, alguém, eu imagino que tenha sido um servidor público, fez uma lista, né, de cargos aí do segundo escalão do governo do estado, demonstrando alteração no salário dessas pessoas, né, aumentos bem substanciais, né? Eu estava observando a lista aqui, eu vi nomes na lista de pessoas que você tem uma observação mais direta do trabalho, não são pessoas que estão... não conheço todas, né? Não posso falar por todas, mas há nomes ali que a gente sabe que tem uma atuação e um trabalho importante, um trabalho sério que está sendo feito pelo Estado do Amazonas. Isso é um fato, né? Mas, no entanto, a medida em si, ela cria uma animosidade, né, da opinião pública contra o governo. E você vê, nós já falamos em outras colunas a respeito do salário, né, de cargos de confiança, cargos de grande responsabilidade, que exige bastante das pessoas de atuação, e que o problema não é aumentar o salário, né? O problema é o contexto em que esse salário é ampliado, né? Quando você aumenta o salário de quem está na ponta e esquece a base, isso já é uma coisa muito negativa, né? Já é muito ruim nessa questão da opinião pública. Mas quando você, além de não aumentar o salário de quem está na base, quem recebe salários menores, ainda congela por 2 anos esse salário e aumenta em altos valores o salário de quem está na ponta, ocupando cargos comissionados, nossa, isso... para as pessoas, me parece que elas estão recebendo isso como se fosse uma grande provocação, né? Como se fosse brincar, fazer piada com a condição delas. É assim que as pessoas estão recebendo. Então o governo faz essa medida e, mais uma vez, cria na opinião pública algo muito negativo, né? Especialmente para o governador Wilson Lima, sempre recai nas costas de quem tem a imagem mais exposta e sempre está sendo o governador Wilson Lima, né? Sim, sem dúvida. No momento em que vários setores passam aí por uma crise, né, vem essa informação, qual é a forma que as pessoas vão receber isso, né? De forma totalmente negativa, né? O funcionário público já está chateado. A gente recebeu ontem no Exclusiva várias mensagens em relação a isso. Então, funcionários públicos, alguns não têm mais nem medo de falar, porque alguns temem represálias e não falam. Outros não, já estão mostrando o rosto demonstrando a sua irritação. Mas vamos sair dessa esfera do funcionalismo público, né? A população em si. A gente fez matérias aqui na Band, eu também fiz matérias a esse respeito. As pessoas estão tendo dificuldade para comer, né? Estão tendo dificuldade para comprar o alimento que elas consumiam anteriormente. Aumento de salário soa de uma forma muito negativa na opinião das pessoas. É complicado, precisa saber fazer de uma maneira correta e o contexto, talvez, o momento não tenha sido mais adequado. No momento que se congela os salários, né, da base, dessa pirâmide do funcionalismo público, e quem já tem os maiores salários tem aumentos ainda maiores, complicado. Eu vi a resposta também, né? A resposta, eles falam sobre adequação numa discrepância que existia e falam que o aumento aconteceu ainda no governo Amazonino Mendes, quer dizer, cita o ex-governador Amazonino Mendes mais uma vez, e o aumento do salário naquela ocasião, o governador Amazonino Mendes tentou aumentar o salário dos secretários, na época era 11, 13 mil, não conseguiu. Meses depois, já na previsão de posse, né, já naquele momento de que o Amazonino Mendes já perdia mesmo o status, né, de comando do poder, né, final de mandato,
e na previsão de posse do Wilson Lima, que houve esse aumento, tanto do salário do governador, do vice-governador e secretários. Já foi ali uma sinalização da Assembleia Legislativa para o novo governo, né? Então, enfim, citar o Amazonino Mendes também nessa nota, eu não sei qual foi a intenção, né? Mas não pegou muito bem também não, eu acho. Rose, rapidamente, não vai dar pra gente colocar o Exclusiva hoje, a gente promete colocar em outro dia, mas queria que você comentasse como é que foi ontem o Exclusiva. Nós tivemos os convidados Wilker Barreto e Dermilson Chagas, deputados estaduais. Olha, o Wilker Barreto e o Dermilson Chagas, que faz uma atuação na oposição, no campo da oposição na Assembleia, falaram com mais detalhes do que eles consideram como embasamento jurídico para o pedido de impeachment que eles apresentaram contra o governador Wilson Lima, que o governador considera que não há legitimidade, que não há argumentos que sejam contundentes para a derrubada dele. Para além disso, a gente falou também sobre o ambiente político na tramitação desse pedido de impeachment. Uma outra declaração, eles fizeram várias declarações a respeito de contratação, de essas contratações que a gente acabou de falar, esses assuntos. Eles falaram também a respeito daquela matéria da Folha de São Paulo, o assunto a respeito das mortes, das 17 mortes na ação policial no Crespo. Dermilson Chagas, que é coordenador, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, defendeu que esse caso seja investigado fora da esfera estadual. Ele considera que, pelo fato do secretário de Segurança ter uma versão desde o dia da operação, isso contamina o processo de investigação e que delegados, enfim, policiais que estão abaixo hierarquicamente dele, né? Então, ele considera que a Polícia Federal deveria investigar o caso, considera muito grave essa situação e fez outras declarações nesse contexto aí. Olha, de forma resumida, o que eu posso falar das minhas impressões é que o Wilker Barreto, Dermilson Chagas, ao final de 2019, início desse 2020, né, o segundo ano que eles atuam, portanto, vão atuar na oposição, eram parlamentares aí que atuavam mais na situação, né? O Wilker foi presidente da Câmara de Vereadores de Manaus, mas era quase que o principal líder, né, do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Dermilson Chagas foi líder do governo Amazonino Mendes. Então, eles estão atuando nesse momento no campo de oposição, vão para o segundo ano. Eu percebo que ao final de 2019, eles me parecem demonstrar maior consciência da importância do papel que eles têm que exercer no campo da oposição. Né? É necessário que haja uma oposição responsável, né? Em todo momento, em todo governo. É necessário que haja um contraponto, parlamentares atuando, apontando ali opiniões divergentes. Né? Mas é necessário também que essa atuação seja responsável. A gente viu uma atuação menos técnica no início, né? E agora no final eles demonstram preocupação com a equipe deles, de levantamentos detalhados do orçamento. Imagino que a convivência com a atuação do deputado Serafim Corrêa, que é bastante técnico, né? É um deputado mais independente, também tenha influenciado aí nessa alteração da atuação dos dois parlamentares. O Exclusiva completo, na íntegra, está no nosso Facebook. Quem não teve a oportunidade de ouvir e acompanhar ontem, pode acessar aí Band News Difusora e assistir toda a nossa entrevista. Rose, muito obrigado, bom trabalho para você. Bom dia para todo mundo. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança. Porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Dos números da economia do Brasil e do mundo, ao dinheiro que entra e sai do seu bolso. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7. Agora, a gente vai falar do Brasil. Do trabalho que o governo federal está fazendo para melhorar a sua vida, a minha e a de milhões de pessoas aqui no Amazonas. O programa Saúde na Hora é horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. É benefício para mais de 351 mil pessoas. Tem também o Criança Feliz.
Eu fico muito satisfeito porque ele estimula o desenvolvimento de crianças a partir dos primeiros anos de vida. Esse programa está ajudando mais de 17 mil crianças e gestantes em todo o estado. É lindo. E a conquista da casa própria. Milhares de famílias têm uma vida mais digna graças à entrega de mais de 2.000 unidades habitacionais. Aqui é Amazonas, é uma vida melhor. Aqui é Brasil. Governo Federal. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. 8h47, 8h47 na capital amazonense, faltando 13 minutinhos para as 9 horas da manhã, e a gente segue aqui na Band News Difusora FM nos 93.7, te mantendo muito bem informado com o Band News desta terça-feira. Um drone será utilizado no Amazonas para fiscalizar e combater os ilícitos ambientais. O veículo aéreo não tripulado vai capturar imagens georreferenciadas dos locais onde ocorrem os ilícitos, conforme o IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. O uso da aeronave vai permitir mais agilidade para identificar os autores de crimes. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e revelam que a Amazônia Legal inicia o ano de 2020 com 57 focos de queimadas. Deve ser ampliado para outras áreas da cidade o sistema de estacionamento rotativo Zona Azul. Fala, Guilherme Guedes. Ouvintes relatam uma demarcação no sistema Zona Azul no conjunto Vieira Alves, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. O sistema foi implementado em 2018 no centro da cidade para organizar o fluxo de estacionamento de veículos na área. Mas a população relata a existência de poucos monitores, carros estacionados de forma irregular e reclamam ainda do valor das multas. A prefeitura informa que a data de início da cobrança no conjunto Vieira Alves será divulgada antecipadamente. O Rio Acre chega à cota de alerta. As fortes chuvas no estado podem gerar transbordamento na região. O rio subiu muito nos últimos dias e está próximo de atingir a cota de inundação na capital do estado. A informação é do Serviço Geológico do Brasil, o CPRM, que emitiu o boletim ontem, e do Corpo de Bombeiros do estado. Nos últimos 4 dias, houve grande ocorrência de chuvas no estado. Após se reunir com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirma que o governo federal estuda formas de compensar a alta no preço dos combustíveis caso a crise envolvendo Estados Unidos e Irã impacte com mais força o preço internacional do petróleo. Durante a coletiva de imprensa, o ministro disse que tem que criar, talvez, mecanismos compensatórios que compensem esse aumento sem alterar o equilíbrio econômico do país. Ele disse ainda que isso não gera inflação, mas também não frustre expectativa de receitas. 8h50, nossos ouvintes manifestando a respeito aí do aumento do alto escalão do governo do estado. Por mais justificativa que dê, fica difícil compreender um salário de um assessor, por exemplo, que pula de R$7 mil para R$22 mil. Um aumento de R$15 mil, um aumento de mais de 100%. Enquanto isso, né? Essas mesmas pessoas já criticando esse aumento do governo, dizendo que o governo, para facilitar a situação, vamos dizer assim, dar um troco para o funcionalismo, está dando aí R$500 de auxílio alimentação e vai distribuir, enfim, um FUDEB, para os professores. É um troco que o governo vai dar para justificar aí o aumento do alto escalão, que passa a ganhar muito bem, obrigado, a partir já deste mês de janeiro. E o nosso ouvinte também se manifestando por nosso ouvinte do Parque Riachuelo, se perguntando quando que a reforma, o recapeamento vai chegar no Parque Riachuelo. Bom dia, meus amigos da Band News Difusora. Aqui é o Francisco Antônio. Eu quero dizer que o nosso Parque Riachuelo continua na mesma situação. Não vieram fazer nada e esses dias está dando um sol bom aqui.
Poxa, tão bom que eles viessem pelo menos fazer o tapa-buraco por aqui. Muito beleza. Aqui a minha rua, Colina Oliveira, é uma tauba de pirulito. Não é brincadeira não, a Colina Oliveira tá terrível. Um bom dia, meus amigos. Bom dia, é o nosso ouvinte. Ele já fala até de uma forma assim, infelizmente, né? Gente, ele passou o ano todo, de 2019, pedindo e a gente passou o ano todo cobrando e até agora parece que nada foi feito. E eu já até sugeri isso aqui para a Secretaria Municipal de Infraestrutura para divulgar essa lista de bairros, né, esse cronograma para a população. Né, está disponível, por que não, no site, no próprio site das FEMINF, da Prefeitura. É uma forma de você até esclarecer para os ouvintes se de fato o trabalho está sendo feito, né? Porque não adianta a gente falar, cobrar, a gente vai colocar no cronograma e nunca vai. Eles sempre dizem aqui, que segundo a nossa redação, que eles sempre falam que vão enviar equipe. Vão enviar equipe. E essa equipe está vindo como? E está vindo de onde? Né? Para chegar nos bairros que a gente solicita. Tudo bem, existe esse cronograma. E a gente vê em alguns bairros mesmo, de fato, isso acontecendo. Numa avenida principal, a avenida é importante recapear, sim, é fundamental. Passa um grande número de veículos. Mas as vias adjacentes, ruas de bairros, também precisam ser asfaltadas. Tem pessoas que moram, que têm veículos, né? E tem ônibus, inclusive, de frotas que passam por essas ruas para buscar os profissionais na madrugada, durante o dia. Então, eu sugiro que esse cronograma esteja num site para a população acompanhar e saber que o trabalho está sendo feito, porque assim, só dizer que vai enviar uma equipe e não enviar, fica difícil acreditar, né? Os ouvintes dizendo aqui, Arthur, que as obras só chegam no Vieira Alves. Agora justifica as obras sendo feitas em todas as ruas do Vieira Alves para chegar o sistema Zona Azul, que vai passar a funcionar por lá ainda neste mês de janeiro. Nosso ouvinte ainda participando por aqui, falando de semáforo de pedestre apagado nas proximidades do shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã. Bom dia. É que o sinal de pedestre em frente, ali perto da Feira do Produtor, em frente ao shopping Felipe Dal, está desligado bem uns 2 dias. E ali seria interessante mandar consertar antes que cause um acidente, porque está horrível para o pedestre atravessar. Presenciei agora quase uma senhora ia sendo atropelada porque uma parte do carro para, o outro passa direto. Quer dizer, que não vamos pedir que os agentes de trânsito não esperem morrer alguém para fazer o conserto. Tá certo, obrigado aí pelo nosso ouvinte ter mandado essa mensagem de voz. Nosso ouvinte final de telefone 1537, o Fernando Oliveira. Chamando a atenção dos condutores e pedestres, cuidado aí com esse semáforo de pedestre que está apagado em frente ao Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, também nas proximidades do Terminal 4. Muita atenção, condutor, respeite aí a passagem, a travessia de pedestre nesse ponto, respeitando até porque não tem está apagado já há 2 dias esse semáforo aí para os pedestres nesta região. Vamos lá falar agora sobre o sistema Zona Azul novamente, que agora está sendo ampliado. Fala, Guilherme Guedes. No conjunto Vieira Alves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus, já é possível ver uma demarcação do sistema de estacionamento Zona Azul. O sistema foi implementado em 2018 no centro da cidade para organizar o fluxo de estacionamento de veículos na área. Mas a população relata a existência de poucos monitores, carros estacionados de forma irregular e reclamam ainda do valor das multas. No Vieira Alves, os condutores reclamam pois não foram comunicados a respeito da ampliação do sistema no conjunto. É o que diz o empresário Marcos Oliveira. Vai ter cobrança de zona azul aqui na área do Vieira Alves, porque as ruas estão todas demarcadas já aqui. O técnico em fibra ótica Alexandre Macedo afirma não sentir segurança no sistema. Não tem ninguém para atender a gente é o maior prejudicado isso aqui. Eles não guardam o nosso carro, se riscarem ou roubar a escada, eles não vão se responsabilizar. E por que eles cobram? Isso aqui para mim é um crime de extorsão, porque eles estão cobrando aqui o que a gente já paga imposto, que era para ter segurança que a gente paga dos nossos impostos. O taxista Mário Jorge
relata que a Zona Azul prejudica a circulação no centro de Manaus. Agora, a situação pode causar um transtorno na Zona Centro-Sul. A faixa azul está atrapalhando muito. As pessoas estão deixando de vir ao centro devido a essa faixa azul, porque o pessoal não quer pagar. O centro está seco, totalmente seco. A pessoa chega para pegar o carro fazendo compra, meu amigo, já está difícil a situação. Aí chega, não encontra o carro dele no local, fica difícil. A Prefeitura informa que a data de início da cobrança no conjunto Via Iralves será divulgada antecipadamente. Sobre o horário de funcionamento, é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 18 horas. Ao estacionar, o condutor tem 15 minutos para buscar regularização do veículo no sistema. Caso não adquira tickets neste tempo, o mesmo estará passível de penalidade. O usuário pode permanecer na vaga por 1 hora, podendo estender para 2 ou para no máximo 3 horas. Após o limite de 3 horas, o condutor deverá buscar outra vaga, promovendo a rotatividade necessária ao sistema. A gente tem aqui uma nota. O Consórcio Amazônia, que é a concessionária do Sistema de Estacionamento Rotativo Zona Azul, informa que o funcionamento do sistema no conjunto Via Iralves está programado para iniciar ainda em janeiro. Mais informações serão divulgadas em breve. E esses 15 minutos são questionáveis. Não existe esse tempo de tolerância, gente. Quando o monitor chega e você não baixa no seu celular, no seu smartphone, o aplicativo, ele vê que você não tem crédito e também não fez o pagamento, ele coloca lá como você, né, uma ocorrência lá. Né? Você recebe uma notificação. Aí logo em seguida, se você não pagar essa notificação, fica lá. Você pode pagar essa notificação direto para o monitor. Mas mesmo assim ele já avisa que não garante que o seu carro não tenha sido já multado. Sim. Que é isso que está acontecendo. Os próprios monitores estão avisando os agentes de trânsito que os carros que recebem notificação e logo em seguida estão sendo multados. Isso está acontecendo, isso aconteceu com várias pessoas que eu já conheço, que trabalham aqui na área central de Manaus. Como não justificar, como não dizer que está acontecendo uma indústria da multa? Agora a indústria da multa vai se estender ao Via Iralves. Então, muita atenção quando esse sistema começar a funcionar nessa área da cidade. Vai dar dor de cabeça, né? Como disse o nosso ouvinte aí, né? Se já dá um problema no centro da cidade, agora está se estendendo, muitas pessoas podem ser prejudicadas por conta desse sistema. O comércio já foi afetado, como a gente colocou aí, a pessoa dizendo que tem gente que não vem para o centro da cidade por conta do Zona Azul, prefere ir para um shopping, para um outro local, porque você teme chegar no centro, não ter o monitor para fazer ali o registro do seu veículo e você ficar aguardando meia hora, 40 minutos, né, a ponto de ser assaltado, que hoje a segurança não está lá. A gente pode dizer que a gente ainda sente o medo de andar nas ruas e ainda se você sair, o risco de você voltar e o seu carro não está mais lá. Está lá, porque se você for notificado por 3 vezes, que é o tempo máximo, que até 3 horas que você pode ficar na vaga, seu carro, além de multado, pode ser guinchado. Então, você corre o risco e quando voltar, se você não pagou, você ter o carro guinchado também. Aí, porque, mas no shopping é mais caro, é R$8 a hora. É porque no shopping você pode ficar o tempo que quiser e vai pagando depois. Aqui no Sistema Zona Azul, você só pode ficar 3 horas. 3 horas. Até 3 horas. Se você não tirar o seu carro da vaga, o seu carro vai ser notificado. E você também corre o risco de ter o carro guinchado e multado por permanecer naquela vaga. Por incrível que pareça, gente, é complicado, mas é isso mesmo que está funcionando na área central de Manaus. Muita gente não se atenta para o assunto porque não convive com essa situação todos os dias como a gente que trabalha aqui na área central e muitas das vezes você veio trabalhar para cá e antigamente não pagava, agora passa a pagar. E sai do teu salário pagar o Sistema Zona Azul. Não é o patrão que vai pagar o estacionamento. É você que é dono do seu carro, que corre o risco de ter o carro arranhado, de ter o carro roubado, e mesmo assim o sistema não se responsabiliza por isso também. 9h01, nosso ouvinte Rafael Pinheiro nos dando bom dia, ótimo programa, boa semana a todos da Band News. Quero atentar aos trabalhos feitos na rotatória da Suframa e da Samsung. O acabamento ficou a desejar. Está inacabado, com alguns degraus de uma pista para outra, além de bueiros abertos nas calçadas. Cadê o acabamento? Nosso ouvinte pergunta aqui da Prefeitura de Manaus. Passei por lá também no final do ano passado, início deste ano, e vi exatamente isso que o Rafael Pinheiro está falando aqui para a gente. Um serviço que não foi acabado, está inacabado,
condutores continuam circulando no local e a gente quer saber quando será que vão terminar aí este serviço. 9 horas em ponto na capital amazonense. A gente fala sobre as obras na Constantino Nery no conjunto Manoa que avançam, mas motoristas relatam dificuldades para trafegar nos locais. Os detalhes com Tawane Costa. Devem ser concluídas nos próximos meses as obras da Avenida Constantino Nery, zona centro-sul, e do conjunto Manoa, zona norte da cidade. Os dois importantes anéis viários vão ajudar a desafogar o trânsito da capital. Na Constantino, os serviços da primeira parte das obras já avançaram em 65%. A informação é do prefeito de Manaus, Arthur Neto. Uma obra diferente dessa, ela custa mais aparecer, muita coisa enterrada, mas já está aparecendo. Lá vão ser vigas, assim, que depois vão ter uma forma de T. Esse T é para poder receber as longarinas, né? E a laje, nós podemos fazer o viaduto ali. Mas é um viaduto diferente de outros, não é um viaduto que vai subir e vai descer no trânsito, engarrafando outra vez. Porque ele vai ter saída para tudo que é lado, vai ter muito jogo de cintura. Então as duas obras vão se completar. Enquanto isso, a população segue enfrentando bastante retenções nos trechos das obras. A situação tem causado dor de cabeça aos condutores. É o que afirmam os ouvintes da Band News Difusora. São obras que foram colocadas para ser feitas na cidade sem nenhum planejamento. Os desvios que são feitos são impróprios, porque você tem hoje a Max Teixeira, que se torna um caos. O tanto de obra que tem, totalmente dificultoso para a gente caminhar pela rua. O engarrafamento é longo, tá complicado. A previsão é de que as obras sejam entregues em julho deste ano. Na ponta do lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, economizar não é algo exatamente fácil, mas fundamental para preservar a saúde financeira. O que fazer para que a gente consiga se estimular para economizar? Felipe Bueno tocou num ponto delicado aí. Eu digo o seguinte, quando você tem uma meta de acumulação para realizar um sonho, toda economia faz sentido. Peraí, isso é importante para você que está querendo economizar e conquistar coisas boas nessa vida. Então eu repito, quando você tem uma meta de acumulação para realizar um sonho na sua vida, um grande sonho de compra e consumo, toda economia passa a fazer sentido. Eu digo, Felipe Bueno, você está no shopping, tá? Tá no shopping com a família, né? Esposa, filhão, filhinha, marido, filhão e filhinha, né? Vocês estão passando em frente à lanchonete. Bate aquela fominha básica, tá? E é o seguinte, encosta na lanchonete, você vai deixar lá sem conto fácil, tá? Mais do que isso até, entendeu? Agora é o seguinte, e se essa família, por exemplo, traçou uma meta de acumulação de X mil reais para realizar um sonho, por exemplo, de fazer uma viagem legal, gostosa, bacana. De repente aqui mesmo dentro do Brasil, tem coisas maravilhosas pra gente ver, ou quem sabe até para Disney, por que não, né? Mas nós temos lá um sonho concreto e um planejamento de acumular um tanto para concretizar esse sonho. Fica muito mais fácil você passar batido em frente à lanchonete. Fica muito mais fácil você lembrar que antes de sair de casa, você tem que forrar o estômago, fazer um lanchinho, inclusive mais saudável provavelmente do que o que você comeria na lanchonete no shopping, e você deixa para tomar aquele sorvetinho de cone lá no shopping, que você vai custar o quê? R$2, R$2,50, R$3, né? Uma família de 4 vai dar R$12, entendeu? R$12 não vai arranhar o bolso de ninguém de forma séria, entendeu? Então sempre que você tem uma meta de acumulação estabelecida, as economias ficam muito mais fáceis, elas ficam muito mais contextualizadas, elas são muito mais possíveis. E quer saber o quê? Funciona, dá certo. Pelo menos para você que está procurando prosperidade sustentável na sua vida financeira, cuja fórmula você sabe que nós temos aqui. Que é fé no trabalho, juízo no bolso, Band News FM no coração. Vamos dar a virada na vida financeira e vamos prosperar. Análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora, a gente vai falar do Brasil.
do trabalho que o governo federal está fazendo para melhorar a sua vida, a minha e a de milhões de pessoas aqui no Amazonas. O programa Saúde na Hora é horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. É benefício para mais de 351 mil pessoas. Tem também o Criança Feliz. Eu fico muito satisfeito porque ele estimula o desenvolvimento de crianças a partir dos primeiros anos de vida. Esse programa está ajudando mais de 17 mil crianças e gestantes em todo o estado. É lindo. E a conquista da casa própria? Milhares de famílias têm uma vida mais digna graças à entrega de mais de 2.000 unidades habitacionais. Aqui é Amazonas, é uma vida melhor. Aqui é Brasil. Governo Federal. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. Nove horas e 6 minutos na capital amazonense. Muito obrigado você que acompanha a programação da Band News Difusora FM nesta manhã quente. Manhã de 28 graus com sensação térmica de 32. Umidade relativa do ar se mantém aí em 79%. Você que está saindo de casa, passe seu protetor solar. Não seja pego de surpresa, porque hoje promete ser um dia bem quente, muito parecido com o que aconteceu ontem. 5 milímetros de chuva é a previsão para hoje. Vamos atualizando as informações do noticiário. O inquérito da Polícia Civil do Amazonas aponta que os policiais militares que agiram em uma operação no ano passado que terminou com 17 pessoas mortas no bairro Crespo, na zona sul de Manaus, atuaram em legítima defesa. A gente tem as informações com Gabriele Moura. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os policiais agiram no cumprimento do dever legal e em legítima defesa após serem agredidos por integrantes de uma facção que se preparavam para atacar os membros de uma outra facção rival em outubro do ano passado. O confronto se estendeu por vários becos do bairro Crespo e a polícia disse que o isolamento do local foi prejudicado e também a perícia na região. A Polícia Civil afirmou que o inquérito não encontrou indícios de homicídio doloso, quando há intenção de matar praticado pelos policiais, que as testemunhas ouvidas no caso nenhuma deu informação nesse sentido e que os policiais também prestaram socorro às vítimas. Pessoas de baixa renda serão isentas de pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. A lei referente à remissão ou isenção foi sancionada ontem pela Prefeitura de Manaus. Entre as novas medidas está ainda uma que acrescenta em 5 anos o benefício concedido aos contribuintes cadastrados no programa Bolsa Família. As pessoas vítimas de calamidades públicas também terão um prazo prorrogado para quitar o imóvel que adquiriu pelo programa Minha Casa Minha Vida. Quase 100 milhões de reais em multas são aplicadas pela Polícia Militar Ambiental em Rondônia durante o ano de 2019. As principais autuações são por exploração ilegal de madeira e queimadas. Em um ano foram mais de 1.400 infrações ambientais no estado. Cerca de 500 pessoas foram notificadas. Segundo a Polícia Ambiental, no último ano, os agentes apreenderam mais de 13 mil metros cúbicos de madeira extraídos clandestinamente. Informações chegando agora de Brasília. Fala Márcio Rocha. Uma auditoria realizada pela Controladoria Geral da União mostrou que 248 beneficiários do programa Bolsa Família eram de famílias de servidores do governo do Distrito Federal. Segundo o documento, eles recebiam benefício apesar de possuírem uma renda per capita superior à máxima estabelecida pelo programa. Os dados analisados pela CGU mostraram que uma família tinha renda de R$ 27 mil por mês e estava cadastrada como se recebesse apenas R$ 66 mensais. O Ministério da Cidadania informou que todos os casos citados no relatório serão verificados. O presidente Jair Bolsonaro não virá mais à capital amazonense. Ele tinha uma agenda aí que na quarta-feira, aqui na capital amazonense, e falou agora há pouco na saída do Palácio da Alvorada que não virá mais à capital amazonense. Lembrando que o
E viria de surpresa. Viria de surpresa, viria isso. de surpresa, gente. Ele não tinha aqui uma agenda oficial, viria de surpresa. E o que estavam falando nos bastidores é que ele viria para falar com militares, para ter uma reunião com as Forças Armadas aqui em Manaus. E foi descartada essa reunião. Exatamente. E o superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, postou ontem na internet que convidou o presidente Jair Bolsonaro para participar da primeira reunião do CAIS, né, o Conselho Administrativo da SUFRAMA desse ano, que será realizado no próximo dia 20 de fevereiro. E segundo ele, Bolsonaro foi muito receptivo. Possivelmente virá no próximo mês aqui na capital. Pensa Manaus. Segurança. Com Mauro Espósito. Mauro Espósito, que mesmo estando lá no Sudeste, não deixa de participar conosco aqui da nossa programação, nosso colunista de segurança pública. Seja bem-vindo, doutor Mauro, muito bom dia. Bom dia, Arthur, bom dia, Samara. Bom dia. Vamos falar hoje sobre lei de abuso de autoridade. Começo perguntando do senhor, doutor. A lei de abuso de autoridade proíbe a polícia de divulgar fotos de suspeitos de cometer crimes. Isso aí pode atrapalhar ou ajudar nas investigações? Bom, veja, a nova lei de abuso de autoridades é um aperfeiçoamento da lei 4898 de 65, né? E como todo novo diploma legal, vai depender de aperfeiçoamentos. Veja, já existem inúmeras decisões a respeito da proteção da imagem das pessoas. Agora, a regulamentação disso é que vai depender de muitos estudos. É muita polêmica até chegar a um denominador comum. Quais são uma dessas polêmicas? O senhor poderia citar? Ah, sim. Nós temos a principal questão que eu vejo nisso daqui é a questão das medidas cautelares, né? Agora, para você determinar uma prisão temporária, vai ser muito mais difícil. E, ao mesmo tempo, vai ser, como eu vou lhe dizer, constrangedor para os policiais, para os juízes, não? Adotar alguma medida enquanto não tiver tudo isso regulamentado. E cada decisão dessa provavelmente deverá subir aos tribunais superiores, que vão decidir modular como se deve fazer, não? E sabe quando Deus vai sair dos tribunais superiores, né? Porque é tanto processo, né? Uma pilha de processo que eles têm para julgar e mais essa ainda. Ah, não tenha dúvida quanto a isso. Veja, e tem uma coisa na lei da autoridade, de abuso de autoridade, que é para você definir que há abuso de autoridade, o funcionário, o servidor, deverá praticar aquilo lá com a intenção de prejudicar alguém, ele pessoalmente, ou o interesse de terceiro, ou até mesmo por picuinha, vamos dizer. Agora, provar essa intenção é muito difícil. Então o problema, né? Difícil. Como provar, né, que está tendo essa picuinha aí, como o senhor falou, né? Para confirmar que é abuso de autoridade. E basicamente é isso. A lei foi feita justamente para coibir isso. Não? Então, se você não provar que a pessoa utilizou intencionalmente a lei para prejudicar alguém, vai ser muito difícil. Doutor, no caso da população que antes tinha acesso às fotos, né, como é que vai funcionar a partir de agora para manter, digamos que, o alerta, né? Veja, é uma situação muito difícil. Exemplo, um estuprador que está atuando na Zona Norte. Se você não divulgar a foto do homem, como é que a população vai se prevenir? Não? Se você não divulgar a foto de assaltantes, como é que os outros vão poder reconhecer que aquelas pessoas praticaram os outros assaltos? É muito difícil, é muito difícil. A regulamentação disso vai ser difícil. Já existem decisões a esse respeito. Nunca foram cumpridas.
tem aquela lei que pega e a lei que não pega. Eu acho que essa daí vai ser uma das leis que não pegam. E doutor, imagina aquelas pessoas que fogem dos presídios, né? Quando há uma fuga, né, como aconteceu aqui no Amazonas em 2017. Essas fotos, no caso, não serão divulgadas. Não podem ser, né? A proteção à imagem, segundo o texto legal. Né? Mas um serviço de utilidade pública como esse não pode ser cortado. Sem dúvida, sem dúvida. E aí isso gera uma preocupação à população, né? Porque apenas e também gera um trabalho maior para as forças de segurança, porque eles precisam da colaboração das pessoas, né? Pessoas que ligam, qual vai ser a função do 181 a partir de agora, né? Do telefone que dá acesso diretamente à Secretaria de Segurança Pública, se não há como as pessoas saberem quem é a pessoa, quem é o criminoso, quem é que está pagando por isso ou por aquilo, né? Então vai ter um problema danado aí, né, doutor? Não tenha dúvida quanto a isso. Aqueles cartazes de procura-se, exato, não vão existir mais. Não? Sim. E como é que nós vamos poder ajudar as autoridades? É muito difícil. A gente espera que tenha bom senso, né, dentro dessa nova lei que já entrou em vigor na última sexta-feira, né, doutor? Exatamente, mas é isso que eu digo. Nós deveremos esperar uma regulamentação. Deve demorar, mas vai se regulamentar a lei e vai se definir alguns pontos polêmicos e que são prejudiciais à sociedade, não benéficos à sociedade. Certo. Agora, mudando de assunto, doutor Mauro, eu queria aproveitar a sua participação para a gente falar sobre esta situação que está acontecendo, todo mundo acompanhando esse confronto entre os Estados Unidos e o Irã. E há uma ameaça do Irã usar sua base aqui na Venezuela. Especula-se que o presidente viria a Manaus ontem para falar com os militares, com as Forças Armadas, para tratar desse assunto. O senhor acha que a gente corre algum risco ou o Brasil está longe disso, de se meter nessa briga? Nós estamos longe de se meter na briga diretamente, mas indiretamente nós vamos ser muito afetados. Primeiro, deverá aumentar a imigração de venezuelanos para cá, para o Brasil. E segundo, o aumento do combustível reflete em toda a sociedade. Não é o preço da gasolina, é o preço do diesel que vai elevar o transporte do arroz, do feijão. Então nós vamos ter reflexos indiretos muito fortes dentro do território brasileiro. Reflexo na área social e econômica, mas não na área de segurança, né? Na área de segurança, somente o aumento da imigração venezuelana para cá. Gera um problema de segurança, verdade. Obrigada, e consequentemente saúde, desculpa, Samara. Consequentemente de saúde também, né, doutor? Não tenha dúvida. Nossas esquinas estarão mais mobiliadas de venezuelanos. A gente conversou aqui no Pensa Manaus Segurança com o nosso colunista de Segurança Pública, Mauro Espósito, que está conosco todas as terças-feiras. Você, ouvinte, também pode sugerir qualquer temática para a gente. Muito obrigado, até terça-feira. Eu que agradeço, até terça-feira. Sua viagem, com Ricardo Freire. Bem-vindo a bordo Verão no Brasil, férias escolares. O Sua Viagem essa semana traz as novidades praieiras pelo país. O que está acontecendo de novo que pode facilitar as suas viagens à praia? Hoje e amanhã eu vou falar de novos voos, novas rotas diretas para a praia. Começando por uma rota que já devia existir há muito tempo. Agora, no fim de dezembro, a Gol começou a voar direto entre São Paulo e Cabo Frio,
no litoral norte fluminense. É uma rota sazonal, que está programada por enquanto só até a Páscoa. O voo leva 1h10 e deixa o paulistano umas 3 horas mais perto de Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo. Essas 3 horas são o tempo médio de deslocamento entre os aeroportos do Rio de Janeiro, tanto Galeão quanto Santos Dumont, e as praias da região dos lagos. Eu falei que essa é uma rota que já devia existir há muito tempo, porque Búzios tem tudo a ver com São Paulo, mas nunca entrou de verdade no mapa de férias dos paulistanos. Búzios já foi descoberta pelos argentinos, tem uma colônia argentina permanente lá. Búzios faz parte dos roteiros de turistas americanos e europeus pelo Brasil, mas ainda é um lugar com menos visitantes de São Paulo do que poderia ter. Se essa rota vingar, quem sabe São Paulo finalmente não descobre Búzios. Sempre lembrando que existe já há alguns anos uma outra rota, que é o voo de Belo Horizonte a Cabo Frio, operado pela Azul, diariamente na temporada e depois de 3 a 4 vezes por semana. Os mineiros, que ao contrário dos paulistas são assíduos na região dos lagos, sobretudo em Cabo Frio, têm o conforto desse voo direto o ano inteiro. A viagem de Belo Horizonte também é curtinha, leva apenas 1h05. Chegar a Cabo Frio, Arraial do Cabo ou Búzios sem pegar o trânsito da Ponte Rio-Niterói e do trecho Niterói-Manilha da BR-101 é bom demais. Vai por mim? Viagem na viagem. Te espero no verão. Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme. I want you to help me catch a killer of women. No cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. Você ouve Band News Difusora FM Manaus 93.7. Informação o tempo todo. Jornalismo com a credibilidade do Grupo Bandeirantes. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Agora, a gente vai falar do Brasil. Do trabalho que o governo federal está fazendo para melhorar a sua vida, a minha e a de milhões de pessoas aqui no Amazonas. O programa Saúde na Hora é horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. É benefício para mais de 351 mil pessoas. Tem também o Criança Feliz. Eu fico muito satisfeito porque ele estimula o desenvolvimento de crianças a partir dos primeiros anos de vida. Esse programa está ajudando mais de 17 mil crianças e gestantes em todo o estado. É lindo. E a conquista da casa própria? Milhares de famílias têm uma vida mais digna graças à entrega de mais de 2.000 unidades habitacionais. Aqui é Amazonas, é uma vida melhor. Aqui é Brasil. Governo Federal. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Nove horas 23 minutos. O governo do Amazonas autoriza o aumento de salários de secretários de alto escalão. Em nota, a pasta diz que a medida não gera impacto na folha de pagamento do Estado, porque é resultado da reorganização da estrutura do Executivo. Ainda segundo o governo, a medida adotada no âmbito da reforma administrativa decorreu da necessidade de estabelecer critérios objetivos para reduzir a discrepância entre a remuneração do titular e seus substitutos gerais, representando aí a correção da defasagem de mais de uma década, a exemplo do reajuste concedido aos secretários do Estado em 2018. Ao menos 16 pessoas morrem e dezenas ficaram feridas em um acidente de trânsito na rodovia Panamazônica, ou Pan-Americana, no Peru, Segundo sites jornalísticos peruanos, entre os mortos estão 2 brasileiros e 2 alemães. O Itamaraty não confirmou a informação. 3 mortos ainda não tiveram a nacionalidade divulgada. O acidente aconteceu ontem.
Aproximadamente 400 quilos de maconha do tipo skunk são apreendidos em uma casa no bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus. A gente tem os detalhes dessa apreensão com o nosso repórter Guilherme Guedes. De acordo com o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, DENARC, foram presos em flagrante Emanuel da Silva, Felipe Monteiro e Rafael Oliveira. O trio tem envolvimento com o tráfico de drogas na capital. O DENARC investigava o grupo há 3 meses. De acordo com a Polícia Civil, um caminhão estaria fazendo tráfico interregional de drogas. Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O trio será levado para a audiência de custódia. A ação aconteceu ontem, dia 6. Destaque agora de Brasília com o Ricardo Viula. O Congresso pode voltar das férias no início do mês que vem com uma nova prioridade: barrar a taxação da energia solar. O presidente Jair Bolsonaro afirmou já ter conversado sobre o assunto com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Segundo Bolsonaro, está acertado que uma proposta proibindo que se taxe a energia solar será votada com urgência em plenário nas 2 casas do Congresso, se a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovar a cobrança. Como quem decide isso é o ANEEL, caso o ANEEL viesse taxar, algum parlamentar deve apresentar projeto para taxação zero e a gente bota para votar em regime de urgência. No último domingo, Bolsonaro divulgou vídeo na internet explicando que, apesar de ser contra taxar a energia solar, cabe à ANEEL tomar a decisão final. 9h27, nosso ouvinte falando por meio do nosso WhatsApp, é o 993-519370, Conceição Valoar falando do semáforo lá na Avenida Tancredo Neves, no bairro Parque 10 de Novembro. Parece que ainda não ajeitaram esse semáforo. Bom dia, meu nome é Conceição Valoar. Ontem eu enviei bem cedo, que eu falei que eu vim da caminhada, e o semáforo aqui da Tancredo Neves, em frente do Parque 10 Mall, não estava funcionando, e o fluxo de carro aqui nessa avenida é muito grande, aqui no Parque 10, ia dar muita confusão. E eu vi que saiu, né, o meu áudio no rádio, no programa, e depois eu passei 7 horas da noite, que eu saí, o semáforo estava do mesmo jeito. Gente, como é que pode? Quer dizer, passou o dia todo o semáforo com esse problema. Cadê os órgãos competentes? Para que nós pagamos tantos impostos, tanto isso, tanto aquilo, né? Quer dizer, é um descaso. Obrigado, bom dia, um bom trabalho. E um segundo, tudo pode mudar. Obrigada aí a Conceição Valoar pela informação. A gente vai enviar de novo ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para ajeitar esse semáforo lá da Avenida Tancredo Neves. Agora 9h27, mesmo com incentivo para taxistas na isenção de taxas, investimento para atender pessoas com deficiência em Manaus chega a R$30 mil. As informações com Maurício Max. Atualmente, apenas um táxi é adaptado para pessoas com deficiência em Manaus. O número é baixo para atender a demanda de clientes que precisam do serviço. Uma nova lei municipal estabelecida no fim do ano passado define isenção total de todas as taxas para carros desse tipo. No entanto, esse incentivo não é o bastante para um taxista ter a iniciativa de adaptar o veículo por causa do alto investimento para atender PCDs. A transformação pode chegar a R$30 mil, principalmente quando se fala em questões logísticas, segundo o diretor de Relações Públicas da Tucuxi Rádio Táxi, Helenildo Freitas. Porque hoje você colocar um deficiente no carro é um pouco trabalhoso, né? Que você tem que carregar. E no carro adaptado não, ele abre o porta-malas, ele coloca os cadeiras, ele fica transportando sem sair da cadeira, né? Vai na cadeira dele mesmo. O taxista Francisco Clerton decidiu ocupar o posto de ter o único veículo do setor adaptado para pessoas com deficiência. Francisco atende cerca de 50 pessoas fixas por mês e 90% delas são PCDs. E a maioria é para médico, consulta, exame. Poucos são para passeio. Para passeio é raro. Eu atendo muitos que quando andam na ambulância, a ambulância chacoalha muito, acha muito ruim. E com esse tipo de carro eles acham maravilha. Bem melhor do que a ambulância, né? Apesar disso, a demanda ainda é alta. Francisco tem que deixar de atender outros clientes por causa dos muitos pedidos. Manaus conta ao todo com cerca de 6 mil taxistas, entre permissionários, motoristas auxiliares, ativos e do serviço executivo. Para oferecer o serviço agora vai ter que investir, né? Investimento de até R$30 mil.
E é um retorno garantido, né? Porque a gente observa aí que o taxista tem muita demanda. Sim. Né? E não sim. tem com quem dividir aí essas corridas. Exatamente. E aí fica difícil, né, para ele atender todas essas pessoas. Mas quem é que tem 30 mil reais para fazer essa adaptação no carro, né? Assim, de imediato? Porque 30 mil reais é um preço de um carro também. Né? E para você que quer trabalhar como taxista, ou você que já trabalha e quer atender esse público que tanto necessita de fato desse tipo de serviço, tem que investir esse valor. E aí que entra, né, o município, o estado, para trazer algum tipo de incentivo a mais para esses profissionais, né, ou parcelar, ou pagar de forma suave, né, para ter esse público atingido, né, porque você imagina essas pessoas andando de ônibus. A gente já sabe que é complicado, tem aquelas portas que nem funcionam mais, algumas. Né? E quando não, as pessoas que têm veículos têm que carregar cadeirante, né? Tem alguns cadeirantes que têm força e conseguem, né, se locomover, mas é bem difícil. Isso é bem difícil. Agora, falando de trânsito, nosso ouvinte final de telefone 2125 mandou uma foto aqui da ponte do São Raimundo. E nesse momento observo pelo mapeamento o trânsito intenso na ponte do São Raimundo para ter acesso ao centro da cidade pelo bairro de Aparecida. Trânsito intenso e até com retenção. Nosso ouvinte mandou uma foto aqui dessa retenção. E detalhe, que como está em obra ainda essa área onde está o conjunto, tem carros saindo do conjunto, atravessando a ponte para ter acesso ao sentido bairro-centro. Está bem complicada essa situação e muita atenção nesse momento, condutor na ponte de São Raimundo para ter acesso ao bairro de Aparecida e logo em seguida ter acesso ao centro da cidade. Obrigada aí ao nosso ouvinte, final de telefone 2125. 9h31 agora, a Fundação Hemoan incorpora aplicativo que ajuda no tratamento de pacientes com hemofilia. A reportagem é de Yasmin Salomão. Em Manaus, há pouco mais de 2 meses, pacientes com hemofilia tipo A, tratados na rede estadual de saúde, contam com um aplicativo que encurta a distância entre médicos e pacientes hemofílicos. O aplicativo ajuda a monitorar o fator 8, que é responsável pela coagulação do sangue no organismo. A ferramenta começou a se popularizar no Brasil e já está em fase de testes na Fundação. Os pacientes que convivem com hemofilia são privados de uma série de atividades físicas que oferecem riscos de quedas ou lesões com sangramentos. De acordo com a médica pediatra e especialista em doenças no sangue, Renata Lemos, ela esclarece o auxílio do aplicativo. Ajuda a equipe médica, a equipe multidisciplinar que acompanha esse paciente, também para podermos identificar se a gente, por exemplo, pode dar uma dose mais baixa de fator ou se ele vai precisar de uma dose maior. Então, cada vez mais procurando individualizar esse tratamento, buscando o que for melhor para aquele paciente. A hemofilia é uma doença hemorrágica hereditária causada pela ausência dos fatores 8 e 9 da coagulação, que provocam um sangramento por mais tempo nos portadores da doença. Segundo o presidente da Associação dos Hemofílicos do Amazonas, João Batista, Manaus calcula um grupo de 300 pessoas em todo o estado. Tudo pra gente, a hemofilia nos traz em dobro, mas hoje a nossa maior dificuldade é a falta de conhecimento, porque nós só temos um centro de referência, aliás, é muito bom para a gente, que é a Fundação Hemoan, é a nossa casa, porque nós dependemos de um socorro rápido e eficaz, porque uma simples dor de cabeça, um simples corte para nós pode ser fatal. A Fundação é referência no tratamento das coagulopatias hereditárias, dentre elas a hemofilia. Atualmente, a instituição acompanha 272 portadores de hemofilia A e 34 portadores de hemofilia B. Agora em Manaus, 9h34. Sobre este assunto ainda de saúde, a gente recebeu aqui a reclamação de um ouvinte. Foi um absurdo. A gente já está procurando, junto à Secretaria Estadual de Saúde, uma resposta, mas é incrível isso. Se o computador aqui me ajudar, eu chego na denúncia do nosso ouvinte. Apareceu aqui a denúncia. É o nosso ouvinte, final de telefone 7920. Bom dia, Band News. Gostaria de denunciar a falta de pessoas qualificadas para a troca de sondas no SPA Danilo Correia, localizado na Cidade Nova, na Avenida Noel Núteos. Ontem, um paciente precisava trocar a sonda, dirigiu-se à unidade de saúde
E, para surpresa de todos que estavam lá e viram esta situação, informaram a ele que a troca de sondas só é feita aos sábados, domingos e feriados, o que é um absurdo. E quem precisa trocar durante a semana? Fica como? Eis a questão aqui do nosso ouvinte. A paciente, ou melhor, o paciente, precisou pagar uma consulta particular para fazer esse procedimento. E a gente já está buscando resposta junto à Secretaria Estadual de Saúde para saber o que eles dizem a respeito. Aliás, já tem a nota. Já tem, mas passa para o WhatsApp, porque fica ruim de eu ler aqui nessa caixinha de mensagem. Ainda bem que já responderam, né? Daqui a pouco a gente fala e a resposta para os nossos ouvintes que fizeram essa reclamação. Não é a primeira reclamação também que as pessoas fazem e já temos aí a resposta. Vamos lá, Samara. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde, a Suzan, informa que a troca de sondas e curativos são serviços padrão das unidades básicas de saúde, as UBSs, e são de responsabilidade da Prefeitura de Manaus. Os SPAs, administrados pelo Estado, ofertam esses serviços somente aos sábados, domingos e feriados, quando as UBSs não estão funcionando, uma forma de não deixar a população sem esse atendimento. Os pacientes que procuram SPA para a troca de sondas e curativos durante a semana são direcionados às UBSs. No caso do Danilo Correia, os pacientes são direcionados aos Dias Gadelha, localizada a menos de 1 quilômetro do SPA. Bem, é essa a resposta da Suzan, em dizer que esse serviço é prioridade das unidades básicas de saúde. Então, as pessoas que precisam da troca ou de troca de sondas ou de curativos devem se dirigir às unidades básicas de saúde. O Danilo Correia oferta esse serviço, mas apenas aos sábados, domingos e feriados, quando as unidades básicas de saúde estão fechadas. Então, fica aí que as pessoas às vezes não sabem. A gente precisa dar essa informação. Muitas das vezes as pessoas não sabem. Porque na hora que se precisa, a gente quer uma unidade de saúde. Sim. Aí na hora, você prefeitura é governo do Estado. Né? Então as pessoas agora precisam saber o que é prefeitura e governo do Estado para receber um serviço de atendimento. Agora são 9h37. Um drone será utilizado no Amazonas para fiscalizar o combate aos ilícitos ambientais. A gente tem os detalhes com o nosso repórter Patrick Vieira. O veículo aéreo não tripulado vai capturar imagens georreferenciadas dos locais onde ocorrem os ilícitos, conforme o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. O gerente de fiscalização do Instituto, Hemógenes Rabelo, afirma que o uso da aeronave vai permitir mais agilidade para identificar os autores e para lavrar os autos de infração. A partir de agora, as ações de fiscalização do IPAAM terão apoio de um drone que vai permitir a captura de imagens de alta resolução em áreas onde estão ocorrendo ilícitos ambientais, a fim de que esse equipamento ele vai propiciar maiores detalhes para que possa adotar os procedimentos administrativos cabíveis e punir as infrações que estão ocorrendo numa determinada área. O IPAAM iniciou também durante o segundo semestre de 2019 o uso de uma ferramenta tecnológica que irá facilitar a emissão dos autos de infração em campo. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revelam que a Amazônia Legal inicia o ano de 2020 com 57 focos de queimadas. O maior número registrado foi no Mato Grosso, são 27 no total. Roraima aparece em seguida com 16 focos. Manaus segue ensolarada, 29 graus é a temperatura. 9h38. Uma proposta proibindo a taxa de energia solar pode ser votada no Congresso. As informações com Ricardo Viula. O Congresso pode voltar das férias no início do mês que vem com uma nova prioridade: barrar a taxação da energia solar. O presidente Jair Bolsonaro afirmou já ter conversado sobre o assunto com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Segundo Bolsonaro, está acertado que uma proposta proibindo que se taxe a energia solar pode ir à votação com urgência em plenário nas duas casas do Congresso. Eu liguei para o Rodrigo Maia, liguei para o Davi Alcolumbre. Como quem decide isso é a ANEEL, acaso a ANEEL viesse taxar, algum parlamentar deve apresentar projeto para taxação zero e a gente bota para votar em regime de urgência. Então está definido, está sepultado qualquer possibilidade de taxar energia solar.
No último domingo, o Bolsonaro divulgou o vídeo na internet explicando que, apesar de ser contra taxar a energia solar, cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica tomar a decisão final. Desde 2018, a ANEEL vem estudando cobrar cidadãos e empresas que utilizam placas solares. Hoje, o excedente de energia elétrica produzida via placa fotovoltaica pode voltar para a rede de distribuição, dando direito, assim, a um desconto correspondente na conta de luz. A proposta em discussão na ANEEL quer reduzir em cerca de 60% esse abatimento na fatura do consumidor de energia solar. Para a vice-presidente de geração distribuída da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Bárbara Rubim, eventual taxação desestimularia o uso dessa fonte renovável. A gente sairia de um patamar em que o consumidor que decide gerar a própria energia recupera o investimento feito em mais ou menos 5 anos, para um patamar em que esse investidor passaria a recuperar esse investimento em 8 anos em média. Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica mostram que apenas 0,2% da matriz energética brasileira é formada pela energia solar. Somos a Band News FM. Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável, um contribuinte mais consciente, um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado. Band News FM. Conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Agora são 9h41. O Procon Amazonas realiza fiscalizações para verificar se houve acréscimo no preço do material escolar. Os detalhes com Gabriele Moura. As escolas e papelarias são vistoriadas para garantir aos pais mais tranquilidade na hora de comprar o material escolar dos filhos, para evitar desigualdade de preço e garantir o direito do consumidor. As fiscalizações devem continuar durante todo o mês de janeiro, período em que os pais ainda estão em busca do material escolar. Dificultar a matrícula de estudante com deficiência pode ser considerado discriminação, é o que prevê um projeto de lei. De acordo com a proposta, os gestores das instituições de ensino que cometerem o ato poderão pagar multa que variam de 3 a 20 salários mínimos. Além disso, o projeto de lei determina que as instituições públicas e privadas de ensino deverão capacitar professores e equipes de apoio para acolher crianças, adolescentes e adultos com deficiência, oferecendo inclusão em atividades educacionais e de lazer. Agora destaque de Brasília com Isabel Mega. O governo afirma que estuda mecanismos de compensação no caso do preço do petróleo aumentar. A ideia é não tornar o país refém de crises de petróleo no exterior e dar ainda previsibilidade ao consumidor sobre as elevações. Sem entrar em detalhes sobre as sugestões, o ministro de Minas e Energia disse acreditar que em pouco tempo isso estará implementado. Segundo ele, o governo não vai procurar o caminho do imposto para onerar mais ainda a população. E Arthur, continuamos na disputa, hein? Que sufoco depois de perder de 4 na última sexta-feira. Foi, para o Paraná. Ganhamos de 3. O Nacional do Amazonas vence o Velo Clube pelo placar de 3-2 em jogo frenético na segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo realizado no estado Benito Castellani, em Rio Claro, aconteceu na tarde de ontem. Com a vitória, o time azulino do Amazonas está na terceira posição, empatado em pontos com o primeiro colocado Paraná e Velo Clube por diferença de saldos de gols. Boemba, boemba, com José Simão. José Simão!
Carla, acorda macacada. Como é que vamos, presidente? Carla, essa é a Semana Nacional de fazer a calça fechar. Estou cheio. O que eu tenho de amigo com esse problema. Agora, eu tenho um truque. Ah, tem, Simão. Peraí, que isso é boemba, gente. Boemba. José Simão ensina uma estratégia para fazer a calça jeans fechar depois das festas de fim de ano. Você prende a respiração, dá 3 pulos e no terceiro fecha a calça. Pode passar alguma coisa no corpo, Se Simão? for homem, cuidado para não prender o pingolim. Ai. Temos umas boembas por aqui, não? Vamos lá. Novidades da Terceira Guerra Mundial. Oba! Boemba. Comemorando, né? Piauí Herald. Opa. 2020 já está há 7 dias sem a Terceira Guerra Mundial. Que absurdo! Vai ou não vai? Que ano parado, né? Breaking Boemba. O Palmeiras não tem Terceira Guerra Mundial. Não, gente. Você quer... Aí, ó. Você quer se esconder, vai pra sede do Palmeiras. Ele tá provocando a Terceira Guerra. Nem primeiro, nem segundo. É abrigo nuclear na sede do Palmeiras. Se vai ter guerra, tem que ter a trilha, né, Simão? E tem uma trilha aqui. Vamos ouvir? Vamos lá. Na realidade, é a trilha sonora para início de 2020. Oba! Para dançar isso aqui é bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Da mulherada se joga bomba. E os mamanjos dançando é bomba. Tudo que a rádio já toca é bomba. Não tá lá, ó, dançando do outro lado. Presidente, amanhã tem mais, hein? Depois da Terceira Guerra Mundial declarada. Beijo, Simão. Até amanhã. Beijo. Até amanhã. Para dançar isso aqui é bomba. Para dançar isso aqui é bomba. 9h48, 9h48 na capital amazonense, 12 minutinhos para as 10 da manhã. Com o conflito entre Irã e Estados Unidos, medidas são criadas para que o brasileiro não sofra com a crise de petróleo no exterior. De Brasília, as informações com Isabel Mega. O governo avalia medidas para que o consumidor brasileiro não seja afetado por crises de petróleo que ocorram no exterior. A ideia é criar mecanismos de compensação. O anúncio veio após a escalada do conflito Irã-Estados Unidos, que afeta o preço do produto no mundo. Apesar disso, a avaliação do governo brasileiro é de que o impacto não foi alto no país. Após uma reunião com o ministro de Minas e Energia, o presidente da Petrobras e o diretor da Agência Nacional do Petróleo, o presidente Jair Bolsonaro, disse que não é intervencionista. Bolsonaro vem falando desde dezembro que o preço do combustível no país é alto, mas afirmou nesta segunda que isso não vai atrapalhar a retomada do crescimento. Uma das ideias é discutir o assunto com governadores. Não sou aquilo que pregavam ser o meu perfil, não sou intervencionista. Esse é um problema que nós temos, e os governadores com problemas de caixa não deixam de cada vez mais buscar aumentar a sua receita em cima desse ICMS dos combustíveis. Tem sugestão que eles vão continuar a discussão. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que é preciso dar certezas ao consumidor sobre o preço do combustível nas bombas. Ele acredita que em pouco tempo será possível implementar medidas. Nós temos que criar, talvez, mecanismos compensatórios, não de impostos, que compensem esse aumento sem alterar o equilíbrio econômico do país. Que isso não gere inflação, mas também não frustre expectativas de receitas. Já o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, afirmou que há total liberdade na política de preços no país. Existe liberdade total na prática para os preços de qualquer derivado de petróleo. Então, essa é a verdade. Achamos pouco provável que uma crise política
acabe resultando numa crise econômica. Castelo Branco disse ainda que a ideia da Petrobras é completar boa parte do processo de venda de refinarias neste ano. 9h49, o Ministério Público do Amazonas pede concurso após o governo anunciar a contratação de 3.000 técnicos de enfermagem. Detalhes com Cindy Lopes. Após o anúncio do governador Wilson Lima de contratar a partir deste mês 3.000 técnicos de enfermagem que já atuam na rede estadual de saúde, o Ministério Público do Amazonas se posiciona e diz que não recebeu explicações técnicas sobre o plano de contratação. O Ministério defende a realização de um concurso público conforme determina a Constituição Federal. O órgão pede que o governo do estado demonstre como se dará a execução do plano de contratação direta de funcionários para o setor e que apresente um prazo para que seja realizado um concurso na área. A informação sobre o contrato dos servidores da saúde foi dada pelo governador nesta segunda-feira durante a entrevista coletiva. O plantão hoje pago por essas empresas é de R$ 107. O plantão que será pago pelo governo do estado será de R$ 132,40. Nós vamos ter uma redução de 30% com o gasto desse pessoal. A vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados da Saúde, Graciete Mouzinho, diz que a medida é uma conquista para os profissionais da área. Quantos manifestos foram feitos? Foi inúmeros manifestos. Começamos desde 2014 e, enfim, esse sofrimento acaba. Em nota, o governo do Amazonas disse que a solução de contratação dos servidores vem sendo construída desde fevereiro do ano passado, quando o assunto foi discutido em audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas. O estado reitera que, ao longo de 2019, o processo de contratação direta foi exposto aos órgãos de controle que estavam cientes da proposta e destaca que a contratação faz parte de um processo de transição para reorganizar a saúde pública, com a previsão, inclusive, da realização de um concurso. Agora 9h51, destaque do esporte com Patrick Vieira. Patrick começa falando sobre a Copa São Paulo de futebol feminino, aliás, de futebol júnior, né? Aliás, Copa São Paulo de futebol júnior, porque daqui a pouco a gente vai falar também sobre o futebol feminino. E a gente destaca o Nacional, que é o nosso representante do Amazonas. Como é que foi o jogo de ontem, Patrick? Bom dia. Isso. Bom dia, Samara. Oi. Bom dia. Pelo que o Patrick estava dizendo aqui nos bastidores, a gente conversando, acho que foi emocionante esse jogo. Foi emocionante. Eu acho que eu posso dizer que foi também um sufoco, né? Então o Nacional segue vivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha deste ano de 2020. Ninguém pode dizer que não foi no sufoco, porque foi. E foi sufoco até o final. 51 minutos do segundo tempo, e os meninos aguentaram, né? O Clube Amazonense abriu 2 gols de vantagem em 3 minutos, aos 14 e 17 do primeiro tempo, e recuou de forma exagerada, levando o empate e quase a virada, mas contou com uma tardia inspirada de Max Nóbrega, autor de 2 gols, sendo um deles um golaço para vencer o Velo Clube de São Paulo, a equipe da casa, por 3-2. Vale lembrar que também foi a equipe da casa, lá o estádio estava cheio, foi a torcida toda contra. O outro gol do Leão foi de Calil, enquanto o time da casa descontou com Vinícius e Vitor Ferraz. A partida foi nesta segunda no estádio Benitão, em São Paulo, pela segunda rodada da Copinha. O Nacional volta a jogar contra o RB Brasil nesta quinta-feira às 16 horas, hora Manaus, precisando de uma vitória simples. 1-0 já basta, Samara, para passar de fase. Bacana. E fique ligado aqui na Band News Difusora FM, que os meninos aqui na redação estão acompanhando todos os detalhes para dar em primeira mão aqui para os nossos ouvintes. Que legal. Agora, Patrick, reforços no Iranduba feminino. Quem chega? Isso, são elas as laterais Thalita e Thaís Prado, campeãs piauienses pelo Tiradentes do Piauí. Quem também foi anunciado nesta segunda foi a atacante Andressinha, ex-Grêmio e artilheira do título do Gaúcho do ano passado. Vale lembrar que não é a Andressinha que joga nos Estados Unidos, é aquela que já teve uma passagem no Iranduba, como foi divulgado erroneamente por alguns portais, né? Não é essa Andressinha que é ela é até meio de campo. Com o trio, o Iranduba agora conta com 6 reforços para 2020. Antes das 3, já haviam sido anunciadas a volante Taba, ex-Grêmio, e também ex-companheira de Andressinha, as atacantes Kedma e Érica Gomes. O Iranduba estreia oficialmente na temporada de 2020 no dia 9 de fevereiro contra a Ponte Preta de São Paulo, fora de casa. Agora a gente fala sobre o Tufão da Colina, que apresenta o elenco no sábado. Quais são os detalhes?
De volta à elite do futebol amazonense em 2020, o São Raimundo fará a apresentação do seu elenco para esta temporada no próximo sábado, às 9h30 da manhã, em uma academia localizada na Avenida das Torres. O clube disputa apenas o Campeonato Amazonense neste ano. Vice-campeão da Série B em 2019, o Tufão da Colina possui no plantel, comandado por Mazinho, do ex-Clipe, né? Até o momento, 18 jogadores, entre eles o artilheiro da Série B e que tem contrato com o Clipper, o Maurício Stronda, que é a esperança de gols para o time na temporada. O São Raimundo estreia no Campeonato Amazonense de 2020 contra o atual tricampeão Manaus FC, no dia 21 de janeiro, na Arena da Amazônia, a partir das 8h30 da noite. O jogo foi antecipado a pedido da TV, que detém os direitos televisivos, né? Vamos acompanhar também. A gente vai acompanhar, e o que me deixa mais feliz é essa movimentação para a temporada de 2020 dos clubes amazonenses, que tem trazido nomes fortes, né? Ontem a gente falava aqui. Traz uma esperança para o torcedor. Traz uma esperança, né? Sem dúvida, Samara, porque ontem a gente viu aqui, anunciou o Maicon Leite, né? Que chegou para o Amazonas FC, que tem trazido outros nomes também. Sim. A gente viu aí o Manaus Futebol Clube, que contratou aí 4 colombianos, né? 2 atacantes. Com certeza. Um deles o Fabian Zambrano, que é um velho conhecido da torcida brasileira, que está atuando pelo Fortaleza, né? Vai lembrar que esse campeonato amazonense de 2020 vai ser o mais caro para os cofres dos clubes e mais também caro. De toda a história do campeonato amazonense. Esse vai ser o mais caro que já teve, por conta dessas contratações. Vamos lotar. Peço para você, Patrick, trazer amanhã em que pé está a situação do Zamit. Vai ficar ou não vai para o Manaus? Já está atuando? Vai atuar? A partir de quando? Vamos trazer sim essas informações. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E até amanhã. E bom dia aos ouvintes. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Pedrão das Cavernas escrevendo pra gente, que honrem o Pedrão. Eu sempre ouço a rádio cedinho, Camila, e ele fala bastante com a Carla, com o Barão. E ele sabe tudo, na verdade. Ele já fez a pergunta e deu a resposta, né? Pedrão, vamos lá. Ele falou que ele tem 52 anos, ele tem um passado esportivo bem ativo. Só que esse passado esportivo ficou bem lá no passado, né? Pelo jeito, porque ele falou que há anos ele está sedentário, não é muito chegado à atividade física, mas ele tem ali uma coisa a seu favor, que é o seguinte: tem facilidade de perder peso. Então, quando ele quer, cria vergonha na cara, ele consegue. A questão é, precisa resolver ali a alimentação e tal, ele gosta de correr. Só que ele tem 3 hérnias de disco. E aí ele pergunta, posso correr se eu fizer um fortalecimento, se eu me preparar? Ou quem tem hérnia de disco não pode correr de jeito nenhum, impacto nem pensar? Pode correr, gente, sim, pode. Agora tem que realmente se preparar, né, Pedrão? Então você mesmo disse que você escuta o nosso programa sempre quando a gente traz alguns especialistas, então você já sabe, né, isso tudo. Mas é o seguinte, o grande problema é, primeiro, que precisa ver em que estado e em qual estágio estão suas hérnias neste momento, mas o fortalecimento tem que vir antes do seu início na corrida, para você se proteger, né? Se você tivesse só com excesso de peso e quisesse fazer os dois meio que juntos, o que eu te sugeriria? 1, ir até o seu médico. 2, ver, porque às vezes você precisa fazer um acompanhamento inicial de fisioterapia. Não é para amedrontar e tem um monte de coisa para fazer, não. É um processo mais seguro e mais certeiro, né, para a gente chegar na sua corrida. Aí começar a fazer os exercícios de fortalecimento para a região do abdômen, core, quadril, nessa região, que fortalece realmente e estabiliza a sua lombar. E, no terceiro passo, iniciar a sua corrida, aos poucos. Então, é esse o seu processo. Dá para fazer, você vai conseguir, desde que faça de uma maneira correta. Agora, lembrando que essa sua hérnia aí, provavelmente você nunca vai poder deixar de lado esse seu fortalecimento. Então, ele tem que ser uma prioridade antes da sua corrida. Então, se você quer correr muito, é o que você gosta, isso tem que acontecer antes, tá bom? É isso. Olha que maravilha, ela te obriga a estar sempre cuidando da saúde, né? Valeu, Pedrão, faça como ele, mande aqui a sua dúvida. informa@bandnewsfm.com.br. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Vai uma montanha. 2 dispositivos digitais.
você sintoniza 93.7. Band News Difusora FM Manaus. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Atenção, você que está circulando pelas ruas e avenidas da cidade, uma rápida informação do trânsito antes do fim do Band News Manaus. Continua com forte retenção na zona leste para quem está saindo da rotatória do Produtor, seguindo em direção à rotatória do São José e no sentido oposto também. Atenção, você motorista. E atenção, condutor, na Avenida Coronel Teixeira, nas proximidades da orla ali do Complexo Turístico da Ponta Negra. A faixa da direita parcialmente interditada na Avenida Coronel Teixeira, em frente ao anfiteatro, para a operação da retirada da árvore de Natal. Atenção, condutores. Até amanhã, Samara. Até amanhã, Arthur. Fique agora com o Band News no meio do dia com Felipe Bueno e Carla Bigato.